Nós vamos ler lá no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 27, irmão. Nós vamos ler o versículo 50, o 51 e depois nós vamos ler o 54. O 50, o 51 e na sequência o 54. Podemos ler? Amém? Encontraram? A palavra do Senhor então diz assim: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Agora 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Senhor eterno Deus, nosso Pai. Pai, mais uma vez, eu me coloco diante do Senhor, Pai. Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. E que nessa noite, Pai, o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que o mensageiro não seja maior que a mensagem, Pai. Que o Senhor use, Pai, para falar com a sua igreja. Assim eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu intitulei essa mensagem com o tema: Por que o véu do templo se rasgou? Esse é o tema da nossa mensagem. E eu quero compartilhar já com os irmãos, fazer uma introdução. Irmãos, o templo antigo, ele se dividia em duas salas. De um lado era a sala do Santo e do outro lado era a sala do Santíssimo. E entre essas duas salas havia um véu ou uma cortina que separava o Santo do Santíssimo. E uma vez por ano, o sacerdote, ele passava do lugar santo, passava pelo véu e entrava no lugar santíssimo. E ali, irmãos, no lugar santíssimo, ele representava a presença de Deus, ali onde continha a arca do Senhor. E nesse lugar, o sacerdote, ele oferecia a expiação pelos nossos pecados. Então, somente os sacerdotes, ele tinha autorização para entrar no lugar santíssimo. Mas quando Jesus morreu, irmão, quando Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado. Hoje, eu e você, nós temos livre acesso a falar com Jesus, a falar com o Pai. Hoje nós não precisamos mais de intermediário. Nós não precisamos mais de ninguém para falar com Deus através de nós. Hoje eu e você, nós temos Deus ao nosso alcance e ninguém pode levar as nossas orações ao Senhor. Eu mesmo posso, você não pode. Nós temos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus, ele iniciou seu ministério com 30 anos. Davi começou a reinar com 30 anos. José começou a governar com 30 anos. Ezequiel foi chamado para o seu ministério com 30 anos. Por quê, irmãos? Porque o ministério sacerdotal, ele iniciava somente aos 30 anos. E aos 30 anos, Jesus, então, ele inicia o seu ministério sacerdotal. Aos 30 anos, Jesus, então, ele é batizado. E quando Jesus sai das águas, Jesus, irmãos, ele não teve... Jesus, ele sai das águas, ele não teve tempo, irmãos, para contemplar a sua glória ali, a ser levado pelo deserto. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, irmãos, veio sobre ele uma forma de uma pomba e pousou sobre Jesus Cristo, como uma pomba pousa sobre um galho de oliveira, irmãos. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. O texto é bem claro. Quando Jesus é batizado, uma voz, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz desceu do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a qual eu me comprazo, a qual eu tenho prazer. E logo na sequência desceu o Espírito Santo com uma forma de uma pomba. Assim como ela pôs no galho de oliveira, ela pousou em Jesus. E aqui eu quero abrir meu parênteses, irmãos, para dizer que o Espírito Santo, nesse contexto, Mateus está dizendo que ele veio como uma pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba. Ele simbolizou como uma pomba. Assim como ela pousa no galho de oliveira, ela pousou sobre Jesus. Então o Espírito Santo, irmãos, ele pousa sobre Jesus. E ao mesmo tempo, esse Espírito Santo
sobre Jesus, ele pega Jesus e conduz Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Irmãos, você que é filho de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Se prepare. O deserto te espera. Irmãos, Jesus então, ele é levado para ser tentado por Satanás. Nós vamos ver isso lá em Mateus, no capítulo 4. Jesus então, irmãos, quando chega no deserto, Jesus passou ali 40 dias e 40 noites jejuando. Ao final, a Bíblia deixou bem claro que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, o diabo, Satanás, apareceu em Jesus. Irmãos, eu quero falar para vocês, tenha muito cuidado quando nós passamos pelo processo. Quando nós estamos passando pelo processo, irmãos, nós vamos sentir falta de muitas coisas. E nesse momento que nós sentimos falta de algo, é que o diabo vai aparecer para você com o prato daquilo que você necessita naquele momento. Seja qual for a sua necessidade naquele momento, é isso que o diabo vai aparecer e oferecer para você. Assim como ele ofereceu para Jesus. Jesus teve fome, e o diabo então apareceu para Jesus e pergunta: se você realmente é o Filho de Deus, me prove. Me prove se você é realmente o Filho de Deus. Aí Jesus vai falar assim: que prova que você quer que eu te dou? Satanás fala para Jesus: pega essas pedras, transforma em pão. Irmãos, Jesus vai virar para Satanás e falar assim: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quando Jesus diz, mas está escrito, o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que quando nós vamos rebater Satanás, nós temos que dizer, está escrito. Porque tem muita igreja por aí, irmão, que diz assim, eis que te digo. E nessas igrejas, irmão, o diabo sacateia. Eis que te digo, irmãos. Nós temos que dizer, está escrito. Nós temos que seguir o modelo de Jesus para derrotar Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Irmãos, mas nós sabemos que Satanás, irmãos, ele não desiste. Ele vestiu Jesus. Jesus aqui ensina para ele, né? Mas ele não desistiu. A Bíblia vai dizer que então ele levou Jesus no pináculo do templo. E ele disse para Jesus: se realmente você é o Filho de Deus, lance aqui de cima. Olha só como Satanás já mudou a estratégia. Ele disse: lance aqui de cima, porque está escrito. Cadê os anjos da ordem para te guardar? Irmão, Satanás, ele conhece a Bíblia. Satanás, irmão, tem o poder de te enganar. É por isso que nós temos que estar baseados na palavra do Senhor. Nós não podemos ser levados por vento de doutrina, porque Satanás, ele conhece a Bíblia. Veja só como mudou a estratégia. Está escrito. Então ele queria pegar Jesus de qualquer forma, irmãos. Mas Jesus vai dizer para ele. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Irmãos, e depois de tudo isso, o diabo ainda não desistiu. A Bíblia vai dizer que ele levou Jesus então ao monte mais alto. E ele vai falar para Jesus agora: tudo isso me darei se prostrares e me adorarem. Se prostrares diante de mim e me adorar. E Jesus lhe respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Irmãos, não pense você que nós estamos baseados na palavra do Senhor, que o Satanás ele não vai nos tentar. Satanás ele nos tenta o tempo todo, irmãos. A palavra de Deus diz em João que o diabo, nosso inimigo, ele está ao nosso redor. Então, por mais que nós estamos firmados na palavra do Senhor, nós precisamos vigiar e orar. Irmãos, mas nesses 3 rounds, Satanás não entrou. No versículo 11 diz então que Satanás, ele se retirou. Então, irmãos, não permita a permissão de Satanás. Não permita ser oprimido por Satanás. Lembre que Jesus diz, está escrito. Derrote Satanás por aquilo que está escrito. E depois que Satanás saiu, irmãos, verdadeiramente o anjo apareceu e o serviu. Por quê, irmão? Porque todo o processo, no final do processo, irmãos, vai ter bênção. Jesus passou pelo processo, o anjo apareceu e o serviu. Então todos nós, irmãos, nós não podemos desistir durante o processo. O processo é árduo, o processo é pesado, mas no final do processo, irmão, valerá a pena. Não desistam.
Satanás, irmãos, queria que Jesus provasse que realmente era filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém, irmãos. Porque quando Jesus saiu daquelas águas, a voz que ele ouviu foi: esse é o meu filho, a qual eu tenho prazer. Irmãos, e às vezes nós queremos, irmão, provar para as pessoas que nós somos melhores que o outro. Às vezes nós queremos provar para a pessoa pelo nosso cargo eclesiástico. Porque se não me chamar de pastor, eu acho ruim. Porque se não me chamar disso, eu acho ruim. Irmãos, nós não somos reconhecidos pelo nosso cargo. Não se preocupe pelo seu cargo. Nós temos que se preocupar, irmão, de estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Porque quem vai ser salvo não vai ser o seu cargo eclesiástico. Quem vai ser salvo é você. Então, irmão, se preocupe com isso. Irmão, certa vez, Jesus estava no barco. O barco dos discípulos. E o balanço das águas fez com que Jesus adormecesse. E quando Jesus adormeceu, irmãos, Satanás disse: vamos aproveitar que Jesus está dormindo, vamos levantar o vento, vamos endemoniar o vento, vamos levantar uma tempestade. Irmãos, o que eu quero falar para vocês, irmãos, tem tempestade que é Deus que manda, tem tempestade que é o diabo que manda, mas tem uma tempestade, irmão, que é você que entra por conta própria. Muito cuidado, irmãos, naquilo que você está entrando. Tenha muito cuidado. Mas o que o diabo sabia, irmãos, é que Jesus ele tem mais poder dormindo do que a tempestade acordada. Jesus, então, despertando, irmão, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E nesse momento, irmãos, os discípulos ficaram surpresos. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, os discípulos andavam com Jesus diuturnamente, e nessa ocasião eles ficaram surpresos, porque realmente eles não conheciam o Filho de Deus. Eles não tinham conhecimento realmente quem era o Filho de Deus. Eles ficam surpresos. Uns olham para o outro e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, e Jesus acalmou, virou tudo bonança, e Jesus então sai para fora do barco. Quando Jesus sai para fora do barco, veio uma legião de demônios ao encontro de Jesus. E olha só o que esses demônios falam: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, os homens dentro do barco não conheciam Jesus. Os diabos fora do barco conheciam Jesus. Jesus então ali expulsa os demônios, eles vão para dentro dos porcos, eles se precipitam, caem dentro do mar, morrem, e Jesus é expulso de lá, irmãos. Passaram-se algum tempo, e Jesus lá está novamente à beira do mar. Ele então pede para que os discípulos entrem no barco. Jesus disse: olha, entre no barco e vamos passar para o outro lado. E os discípulos então entraram no barco, só que Jesus dessa vez não entrou. Jesus ficou no monte. Jesus ficou despedindo a multidão, porque Jesus estava ministrando ali. Jesus ficou despedindo a multidão. Enquanto os discípulos estão em alto mar, Jesus está no monte orando. E quando Jesus vai encontrar com os discípulos, irmãos, Jesus vai andando sobre as águas. E os discípulos vendo aquilo, irmão, ficaram apavorados. Quem é esse? Um fantasma? Os discípulos ficavam com medo. Mas Jesus, irmãos, vai andando sobre aquilo que causava medo nos discípulos. Jesus vai andando sobre as águas. Porque aquilo, irmão, que causa medo em nós, irmãos, Jesus ele tem o poder de trazer refrigério. Jesus tem o poder de trazer a paz. Basta que nós confiemos em Deus. Basta que nós confiemos em Jesus e cremos no Senhor, na sua palavra. Irmãos, passado toda essa turbulência, Jesus agora, ele está na cruz do Calvário. Às 6 horas da manhã, Jesus ele é condenado. Às 9 horas, ele é crucificado. Ao meio-dia, Jesus ele tem sede. E eles dão vinagre para Jesus. Jesus até traga, mas Jesus não engole. Jesus levanta a cabeça, irmãos, e puxa o último suspiro e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso, ele morre e o véu do templo é rasgado. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, irmãos. Mas por que o véu do templo se rasgou? Irmãos, era costume judaico
Toda vez que o filho morria, o pai rasgava suas vestes. Esse era o costume judaico. Lembra quando José morreu? Os filhos de José, na verdade José não morreu, né? Os filhos de José pegaram as vestes de José e levaram até seu pai Jacó, e ali eles passaram o sangue de cabrito e disse para Jacó: certamente uma besta fera matou seu filho, está aqui a prova. O que Jacó fez? Rasgou suas vestes, como disse: meu filho morreu. É claro que José não morreu, era mentira, mas Jacó não sabia. Então, irmão, era costume judaico rasgar as suas vestes depois que seu filho morria. Lembra de Jó? Quando o quarto mensageiro chegou a Jó e disse: Jó, comiam e bebiam os seus filhos. De repente veio o vento, bateu contra os quatro cantos da casa e os seus filhos morreram. E só sobrou eu, Jó, para vir aqui te contar, para vir te trazer essa notícia. O que Jó fez, irmãos? Rasgou as suas vestes. Era costume judaico, então, irmãos, que o pai, quando o filho morria, o pai rasgava as suas vestes. Quando Jesus e os soldados que ali estavam, irmãos, eles disseram: olha que blasfêmia, chamando Deus de Pai, porque a maior bronca dos judeus, irmãos, era que Jesus chamava Deus de Pai. Era a maior bronca dos judeus. Mas quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o espírito sai, a cabeça toma para o lado, Jesus morre, o véu do templo é rasgado de cima para baixo. Por quê? Por que de cima para baixo e não de baixo para cima? Para provar que não foi o homem que rasgou, para provar que foi Deus que rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, irmão, a Bíblia diz que o centurião e os soldados que ele aguardavam Jesus, eles vão dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas por quê? Porque o pai dele acabou de rasgar as suas vestes. O pai dele acabou de rasgar as suas vestes. Irmãos, e esse mesmo Jesus, um pouco antes, ele reuniu os seus discípulos e disse: olha, quando vocês forem orar, orarem assim: Pai Nosso. Por que, irmãos? Porque Jesus colocou na condição de filho. E agora eu e você também, nós somos filhos, irmãos. Ele não disse Pai meu, ele disse Pai Nosso. É a oração que Jesus nos ensinou para que eu e você entendam que nós somos filhos, nós somos herdeiros. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, foi por mim e foi por você. Eu não merecia, você não merecia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, e todos nós somos pecadores. Mas quando nós íamos passar na fila, quando o irmão Bessi estava passando na fila da morte, Jesus foi e entrou na frente. Quando a Cláudia passou na fila da morte, Jesus entrou na frente. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar. Hoje nós estamos aqui, irmãos, porque Jesus pagou. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, irmão. Jesus, ele pagou um alto preço entregando a sua própria vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Irmãos, só para nós concluirmos, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa reflexão. Eu quero que vocês gravem essa reflexão na mente de vocês, só para a gente finalizar. Irmãos, mataram um homem na cidade, e agora esse réu, ele foi levado para ser julgado. Ele é levado ao tribunal para ser julgado por essa morte. Só que quando ele chega ao tribunal, irmãos, o juiz era o pai daquele homem que ele matou. E agora ele pensou: nossa, agora eu vou pegar uma prisão perpétua. Mas, irmãos, para surpresa dele, aquele pai o absolveu da acusação. Aquele pai o absolveu. E ainda ele fez mais, ele ainda perdoou aquele homem. Aí eu quero perguntar para você, irmãos, você na condição daquele juiz, daquele pai, você o perdoaria aquele homem? Eu quero falar para você, irmão, aquele homem, aquele pai, era Deus. Aquele filho que foi, era Deus. E aquele homem que matou,
era o Carlito, era o Juan, era a Cláudia, era o Tiago. E Jesus, irmãos, Deus, ele não viu condição alguma para nos perdoar. Deus, quando olhou para nós, irmãos, ele olhou com um amor incondicional. O que é isso? Ele não viu condição alguma para ele nos amar. Por mais que nós somos errantes, nós somos pecadores, nós somos falhos, às vezes nós não reconhecemos Deus, nós não demonstramos gratidão por aquilo que já temos. Irmão, nada disso importou para Deus, nada disso importou para Deus. Ele nos perdoou da mesma forma, porque ele não viu condição alguma que fosse capaz dele nos rejeitar. E hoje nós estamos aqui, irmãos, porque Deus, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós estamos aqui hoje, irmão, porque a misericórdia do Senhor, hoje ela já se renovou na nossa vida. Que nós possamos, irmãos, reconhecer verdadeiramente o valor que Deus nos dá. E como que nós reconhecemos isso, irmãos? Demonstrando a gratidão. Nós devemos ser gratos por Deus, por aquilo que nós já temos, não por aquilo que nós vamos conquistar, irmão. Porque às vezes nós queremos aquilo que nós não vamos conquistar, nós esquecemos de agradecer, de ser grato pelo Senhor por aquilo que nós já temos. Enquanto nós não reconhecermos a gratidão a Deus por aquilo que nós já temos, Ele não te dará lá na frente, irmãos. É necessário que nós reconheçamos o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus por mim e por você. E essa é a reflexão que eu queria deixar nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé.